e é alcoólatra não, aí depois é outro assunto, tá? Bom, já falamos da embriaguez. Aí tem a violação do segredo da empresa, gente. Já fala ali, né, violação, ou seja, quando o empregado ele falar para terceiro, né, sobre um segredo da empresa, se ele tiver que manter, por exemplo, um sigilo sobre algum projeto da empresa, tá? Isso aí é um motivo também de demissão por justa causa. Ele não pode, enquanto ele está trabalhando ali naquele ambiente, ele não pode falar das coisas sigilosas da empresa, tá? Inclusive, existem empresas que fazem um termo de sigilo, e esse empregado ele tem que ficar, depois que ele sair da empresa, inclusive, ele tem que ficar um tempo sem falar nada, nada de dentro da empresa, porque ele pode sair dali sabendo de alguma coisa e utilizar isso para bem próprio, tá? Um projeto bacana, ou uma empresa de transporte de valores, por exemplo, né? Ele não pode dar informação porque ali tem toda aquela questão da segurança, como que é feito, né? As armas que são utilizadas ali, onde é guardado o dinheiro, né? O caixa forte. Tem empregado que trabalha nessas empresas, ele tem que manter sigilo. Tá? Ele não pode falar. Se o empregador descobrir que ele comentou com alguém, ele pode ser dispensado por justa causa. Tá? Ato de indisciplina ou insubordinação. Muita gente confunde também. A indisciplina, gente, é quando uma ordem direcionada para todos os empregados. Tá? E a insubordinação é quando uma ordem do meu superior hierárquico ela é direcionada para mim. Ó. Daniela, bem-vinda. Então, quando essa ordem é direcionada diretamente para mim, isso, e eu não cumprir com essa ordem, eu posso ser dispensada por insubordinação. Já eu posso ser dispensada por indisciplina, quando essa ordem for geral, por exemplo, tem uma placa lá na empresa que ali eu não posso entrar porque possui produto tóxico. E eu entro lá sem proteção nenhuma, tá? Isso é uma indisciplina minha. Eu posso também ser dispensada por justa causa, tá? Lembrando das advertências, que isso também é muito subjetivo. Bom, aí vai depender do empregador. Abandono de emprego, gente. Quando o empregado ele fica 30 dias sem aparecer no emprego, ele não leva atestado, tá? Aí também ele pode ser dispensado por justa causa, mas vamos fazer um adendo aqui que o empregador ele tem que deixar isso público, tá? Ele tem que, por exemplo, divulgar isso em jornais, tá? Fulano de tal idade, função tal, faz não sei quanto tempo que não vai para o emprego. 32 dias, 33 dias. E aí o empregado pode ser já desligado automaticamente aí, porque abandonou o emprego, tá? Ato lesivo da honra ou boa fama, ofensa física praticada contra o empregador superior hierárquico. Gente, agressão física ou moral, enfim, fez isso, né, contra o seu superior hierárquico, né, o seu chefe, você pode ser mandado embora, tá? Prática constante de jogo de azar, ali, aquela pessoa que vive jogando, né? Gosta, bem viciado em baralhos, jogo do bicho, enfim, também, se o empregador descobrir isso aí, pode também mandar embora por justa causa. Perda da habilitação dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão dele. O cara é contratado como motorista. Vai lá, tem milhões de multas, perdeu a CNH. Gente, é justa causa, não tem nem o que discutir, tá? Atos atentatórios de segurança nacional, tá? Que é em caso que há relação aí do empregado, gente, com ato atentatório da segurança nacional, é lá na Constituição Federal, tá? Foi fruto aí, quando fizeram essa CLT, a gente tinha lá ainda, foi na época do regime militar, né? Até então, esse dispositivo aí, ele ainda é questionável aí pelos tribunais. Eu dei uma pincelada nesse artigo para vocês, nós vamos estudar esse artigo novamente, quando a gente chegar na época, né, do estudo dele, mas só para vocês também já terem uma noção aí dessa dispensa por justa causa, tá? Vamos voltar lá no texto, então. Prof. Oi. Oi, desculpa. Só para mim tirar uma dúvida. Você comentou a respeito do abandono aí, né?
Isso. É porque ali na lei seca tá, tipo, só abandono. Existe Uhum. alguma súmula ou alguma lei complementar que descreve, tipo, que há necessidade da publicação por parte do empregador? Ou é Gente, não, interpretativo só? mas tem decisões, Ah, tá? existem decisões. Isso, que o Ah, empregador ele tem que falar, porque, eh assim, é uma exigência que eles fazem, ah, tá. sim. Eu já atuei em alguns processos onde o empregador não fez isso. A gente pediu a justa causa por abandono Uhum. e o juiz concedeu. Vai depender do tribunal também, Por exemplo, tá. Você entendi. perguntou e não se esqueçam, gente, quando o empregador apresenta o atestado, ele é assim, ele vai lá, desculpa, o empregado, ele apresenta o atestado de uma semana, aí ele volta e com mais um atestado de uma semana. Mesmo que completar 30 dias de atestado, ele está justificando a falta dele. Não pode ser mandado por justa causa, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de empregador que nós temos. Quais são os tipos de empregador? Temos alguns aqui. Temos o empregador rural, que tem ali a lei própria, tá? Artigo 3º lá da lei 5889 de 73, o ano que eu nasci, tá? Então, ele vai definir ali, empregador rural. Ele define, né, esse empregador, tá? Ele é uma pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, prestem atenção, proprietário ou não, tá? Que explora aí, então, essa atividade agroeconômica, tá? Tem que ser de caráter permanente ou temporário, diretamente ou por meios ali de prepostos ou auxílio de empregados, tá? Inclui-se aqui nesse conceito, gente, a exploração industrial, estabelecimento agrário, situada nessa atividade econômica desde que não compreendida ali no âmbito da CLT, tá? Então, não pode estar vinculado com a CLT, porque tem a lei própria ali do empregador rural, tá? Bom, equipara-se aí também a essa figura do empregador rural, gente, a pessoa física, que habitualmente ali, todo dia, tá, em caráter profissional e por conta de terceiro, vai executar aí esses serviços agrários, tá? Como, por exemplo, o caseiro, tá? É, aquele boia fria que vai lá ajudar na colheita, tudo é empregador rural, tá? Temos o empregador doméstico, nós temos a lei do doméstico. A lei do doméstico, ela não é uma lei tão antiga assim. O empregador doméstico é aquela pessoa, tá? Ou família que vai contratar um empregado para trabalhar ali nas dependências do seu lar. Tá? Pode ser como motorista, pode ser como empregada doméstica, pode ser como um cuidador. Tá? Temos um grupo de empresas, que esse é o mais comum que a gente vê, o empregador, que é a empresa, né? Está lá no artigo 2º, né? Parágrafo 2º da CLT, que eu já li ali para vocês, o artigo 2º, nós temos o parágrafo 2º. Então, diz lá que assim que sempre que uma ou mais empresas, né, tendo embora cada uma sua personalidade jurídica, elas estiverem sob a direção, controle administrativo de outra. Então, elas vão constituir-se aí grupo industrial, tá? Comercial, qualquer outra atividade econômica. E aí vai ter essa relação de emprego e ela vai ser empregadora. Então, elas podem ser solidariamente responsáveis, né? A empresa principal tem uma empresa principal e daí tem as suas filiais, né? Nós vemos várias disso por aí. Tem uma rede de supermercados, né? E aí tem as suas filiais, tá? Todas respondem ali solidariamente, tá? Numa reclamação trabalhista. Bom, então, gente, esse grupo de empresas, esse grupo ele é responsável, né, solidário, pelos créditos desse empregado. Tá? Vai, né, no caso ali de reconhecimento de vínculo de um empregado, por exemplo, que não tinha anotação na carteira de trabalho, esse empregado ele pode colocar quantas bastarem para ele. Se ele quiser colocar só uma empresa lá na reclamatória trabalhista, só a empresa principal, ele pode pôr. Ou ele pode pôr várias. Tem um laboratório aqui em Maringá também que eu atuei, que eu coloquei todos da rede, tá? Porque é um grupo empresarial, tá? Bom, temos um empregador, gente, que é por equiparação, tá? Então, esses empregadores por equiparação, eles são profissionais autônomos, tá? Ou podem ser instituições beneficentes,
ou associações recreativas, outras instituições aí sem fins lucrativos, também são empregadores, tá? Ali, a doutrina e a jurisprudência reconhece ali condomínio, massa falida, espólio, união, todos como empregadores aí por equiparação. Empresas de trabalho, isso aí vocês vão aprender mais em direito empresarial, tá, gente? Estou falando aí das empresas para vocês também se familiarizarem com relação aos contratos de trabalho. Tá? Empresas de trabalho temporário, gente. Você lembra as empresas de trabalho temporário também? Tem a leizinha própria do trabalho temporário, que é lá a Lei 6.019, de 74, tá? Que vai conceituar essa empresa de trabalho temporário também como pessoa física ou jurídica ou urbana. Tá? É a atividade, então. Ela consiste, ela dispõe, né? Coloca outras empresas à disposição temporária, né, para esses trabalhadores que são qualificados para trabalhar nessas empresas, são remunerados, possuem a experiência necessária. Essas empresas elas vão atuar por um período de tempo só, tá? Bom, temos também as empresas públicas, né, que é o empregador público, que daí é um pouquinho nós estamos falando, né, de contrato aí individual de trabalho. Nós temos as empresas públicas, que é lá no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, que vai estabelecer ali que a empresa pública, então, é a sociedade de economia mista, outras entidades, gente, que explorem atividade econômica, elas podem também se sujeitarem ao regime jurídico próprio, né, das empresas privadas, tá? Então, União, Estado, Distrito Federal, município, que contratam os trabalhadores sob o regime da SLT, eles são empregadores, tá? A gente vê ali, por exemplo, quando a gente fala assim, nossa, você é funcionário público, mas você é seletista ou você é estatutário? Ah, eu sou seletista, então ele é regido pela CLT, enquanto outros são regidos pelo estatuto, por exemplo, daquele órgão, tá? Bom, vamos falar um pouquinho aqui. Falei, então, das empresas, vamos falar da responsabilidade, gente, das empresas. Eu falei ali, comentei com vocês a respeito dessa responsabilidade solidária, né? Então, sempre que uma ou mais empresas fizerem parte do mesmo grupo, elas respondem solidariamente, tá? Não é o caso da terceirização. A tomadora de serviço, que é a contratante, e a prestadora de serviço, que é aquela empresa que vai disponibilizar os empregados para essa tomadora de serviço, gente, essa tomadora, mesmo que ela participe ali desse negócio, desse contrato, ela vai responder subsidiariamente. Isso nós vamos ver lá mais para frente, tá? Gente, quanto à sucessão de empresas, muita gente pergunta, nossa, o fulano de tal tinha uma empresa, mas daí o sócio saiu da empresa e ele foi citado para responder uma reclamatória trabalhista. Como que fica isso? Ele não faz mais parte dessa empresa, né? Ele não faz mais parte do quadro societário. Como que fica isso? A gente chama ali de sucessão de empresa, gente. Quando há uma sucessão de empresa, quando há uma mudança no âmbito jurídico da empresa, no âmbito contratual da empresa, algumas coisas elas são modificadas, mas os antigos sócios, eles continuam tendo responsabilidade. Então, eu vou ler um pouquinho para vocês sobre isso. Ó, na associação de empresa, gente, significa a mudança na propriedade da empresa, tá? Designa todo acontecimento em virtude do qual uma empresa ela é absorvida por outra. Lembra que a gente fala que o grupo Pão de Açúcar, ele comprou um outro grupo? É isso que a gente chama de sucessão empresarial. Tá? Então, ocorre no caso de incorporação, transformação, fusão dessas empresas. Tá? Entra aqui, nessa questão da sucessão, gente, o princípio da continuidade da empresa, que é quando, mesmo né, com essa sucessão, as alterações, elas não vão afetar os contratos de trabalho, ou seja, aqueles empregados que trabalhavam naquela empresa, eles continuam trabalhando e não podem ser afetados por essa sucessão empresarial. Tá? A mesma coisa acontece, gente, quando há sócios retirantes. Eu, Muriel, tenho uma sociedade ali com o Alisson, tá? Nós dois temos uma empresa. Eu chego para ele e falo, olha, Alisson, eu estou cansada, eu não quero mais fazer parte dessa empresa, eu vou fazer outra coisa agora. Você fica aí ou você acha outro sócio? Eu estou me retirando da empresa. Mas o Vitor Hugo, ele era o meu funcionário.
E o Vitor Hugo, coitado, ele não tinha o FGTS depositado todo mês. O Vitor Hugo, eu até dei um exercício para vocês, desse, para vocês resolverem na aula de hoje. Aí o Vitor Hugo, ele fala assim, poxa, sacana esse pessoal, não depositou meu FGTS. Eu vou entrar com uma reclamatória trabalhista e vou colocar todo mundo no processo, tá? No pau, como eles dizem. Eu vou pôr todo mundo no pau. Vai Muriel, vai o Alisson, não quero nem... Gente, eu saí da empresa, na verdade, já faz mais de 2 anos que foi feita ali toda a questão burocrática dessa minha retirada da empresa, tá? Então, o Vitor Hugo, ele pode me chamar para o passivo da demanda? Não, não tem mais nada a ver. Agora, se não faz anos, gente, né, dessa minha saída da empresa, aí ele pode me colocar no polo passivo. Aí eu vou responder também, mas a minha responsabilidade, ela não é uma responsabilidade solidária com o Alisson. Eu vou responder subsidiariamente, igual aquela terceirizada que eu falei para você. Eu vou responder no caso do Alisson ele não ter condições, tá, de pagar o Vitor Hugo. Ele não tem condições, ele vai ser executado, eles não acham dinheiro na conta do Alisson, eles não acham veículo do Alisson, eles não acham propriedade dele. Aí eu, Muriel, vou ser chamada para pagar, tá? Você veja que pepino também é. Então, são 2 anos. Portanto, quem tem empresa aí, paguem todas as verbas dos empregados, todos os benefícios, tudo certinho, porque mesmo que você saia da sociedade, você ainda fica 2 anos, tá? Ali na corda bamba e você pode responder numa reclamatória trabalhista, tá bom? Bom, vamos falar aqui agora um pouco sobre os deveres do empregador. Gente, empregador tem dever, empregador tem direito. Vamos falar dos deveres. O empregador, como eu falei para vocês, tem que fazer uma contratação legal, ou seja, tem que ter um contrato de trabalho, tá? Ele tem que registrar esse empregado. O que é registrar? É ir lá assinar a carteira do empregado, porque esse empregado, gente, ele vai precisar desse registro para fins de aposentadoria, tá? Ele vai precisar desse registro para comprovar esse vínculo. Ele precisa ser registrado. Não deixem de registrar o empregado, por favor, tá? Vocês fiquem assim, eu falo assim, gente, o empregador, ele fica sem comer, mas ele tem que registrar o empregado, porque se ele não registrar, é reclamatório, tá? Bom, ele tem também o dever de pagar o salário do empregado, porque o empregado está trabalhando para ele, é uma contraprestação. Ou seja, ele está trabalhando, né, para mim, e em contrapartida eu vou ter que remunerá-lo, tá? Não pode deixar de pagar o salário, gente, até o dia 5, até o dia 5 de cada mês. Quinto dia útil de cada mês, você tem que depositar lá o salário do seu empregado, tá? Ele tem também que prestar atenção nos benefícios, tá, do empregado. Esses benefícios são obrigatórios. Quais são? Férias, né? 1/3 de férias, o vale transporte, enfim, 13º salário, os adicionais noturnos, adicionais de insalubridade e periculosidade, hora extra, tá? Vale refeição, tudo que um empregado tem direito, tá? O empregador ele tem esse dever. E os encargos e impostos. O que a gente vê muito, que a gente fala assim, meu Deus, mas ser empresário no Brasil é muito complicado, é pesado, e é pesado, porque tem muito imposto para pagar. Então, o que os empresários fazem, gente? Ele contrata lá o fulano, portanto, e por fora ele paga mais um pouco. Só que, se o empregado sair dessa empresa, entrar com uma reclamatória e comprovar que por fora ele ganhava tanto, isso aí tudo vai ser considerado remuneração. Então, todas as verbas dele vão ter que ser recalculadas e vai ter que, o empregador, na verdade, vai ter que pagar, né, essa diferença, porque todas essas verbas elas teriam que incidir sobre INSS, FGTS, as rescisórias, e ele vai ter que rebolar e pagar tudo certinho, tá? Então, entra lá nesses encargos impostos para o empregador, que é pesado, sim, entra lá INSS, né, risco mental de trabalho, o FGTS, que é uma coisa importantíssima, não podemos deixar de pagar, de depositar o FGTS do trabalhador, porque isso é um motivo de rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, o empregado ele pode falar, não quero mais trabalhar para você porque você não está depositando, eu quero receber todas as minhas verbas.
É como se o empregador estivesse mandando esse empregado embora. Tem que pagar tudo, tá? Mesmo o empregado mesmo o empregado saindo, né, da empresa. Tá? Temos ali o imposto de renda, né, que fica retido na fonte, salário educação, enfim, salário família. Então, o empregador tem que sempre estar atento a todos esses encargos, impostos aí, que vão acabar repercutindo ali na folha salarial do empregado. Tá? Professora, Oi. uma dúvida. No caso dos empresários, por exemplo, como dentistas, médicos, Uhum. advogados, tipo, que Os eles não. liberais, Os profissionais liberais, liberais. exatamente. É, questão do PIS. Questão do PIS. Eles têm uma excelência, alguma exceção, exceção à regra, referente aos outros empresários ou não? Olha, vai depender se ele tem empresa ou não. Se ele for, por exemplo, uma pessoa física, se ele contratar como pessoa física, ele vai ter que pagar, tá? Ele vai ter que pagar ali. O FGTS, por exemplo, é 8%, o INSS, acho que é 11%, eu não lembro direito agora, mas ele vai ter que pagar. Se ele tiver uma empresa, aí dependendo da empresa que ele tem, ele pode pagar menos. O Alisson,